Oi, gente, como vocês estão? Estamos aqui nos estúdios da EMAD para mais uma aula de arte. Hoje a gente vai falar de música, a gente vai falar de prática instrumental. E para me ajudar aqui, né, a gente tem Késia fazendo a tradução para Libras e a professora Gini. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos. A aula tá uma delícia, minha gente. Música é vida, arte é vida. Então vem, entra no chat que eu tô esperando. Bora lá, minha gente, vamos começar. Então, aí, começando aí com a nossa imagem, né, nosso avatarzinho de sempre, o nosso Recife maravilhoso. E ali vocês estão vendo, né, um músico tocando, que é o nosso tema, prática instrumental. Vamos ver? Um, dois, três. Então, aí vocês viram, né, um grupo bem animado, né, praticando, né, tocando. E aí, o que é prática instrumental? Vocês já pensaram sobre isso? Né, parece bem óbvio, mas vamos ver. Então, a prática instrumental, ela é também chamada de planejamento de performance, né? Porque é aquela atividade que o músico precisa fazer para ele ter controle, né, na sua apresentação, para que ele se saiba o que ele tenha segurança, né, do que ele está fazendo. Então, a prática instrumental, ela também tem outros nomes, né? Normalmente pode se chamar de ensaio, né? O nome mais comum, mais usado é ensaio, treino, estudo, pesquisa e processo criativo. Tudo isso está relacionado com a prática instrumental. Então, essa prática, ela pode ser individual, quando o músico é um solista, quando ele vai tocar sozinho, né, um instrumento, né, ele vai, ou no caso do cantor, né, geralmente não se chama prática instrumental, se chama prática vocal. Né? A prática instrumental está realmente relacionada ao instrumento musical. O pianista, o guitarrista, né? Aquele que geralmente faz o solo. E a prática de grupo, que é para as bandas, as orquestras, as duplas, os trios, é muito importante a prática, o ensaio, o treino, né? Para que eles possam se desenvolver melhor. Né? Vamos ver mais um pouquinho. Aí vocês viram, né? Ai, Que delícia, delícia, né, Gini? Gente, um chorinho. É chorinho. É chorinho maravilhoso. Oh, não, aí é a área de dança, né? Começou o chorinho, a pessoa já, ó. Dancinha de salão. E aí, Gini, tu acha que esse grupo tocaria assim, sem prática instrumental? Jamais. Possível, né? Cada instrumento desse tem que casar com outro, tocando de maneira certa as notas, né? Ou Pois seja, é. gente, Por isso que eu coloquei dá trabalho. aí. Por que é importante a prática instrumental, né? Qual a importância disso? Vamos ver? Então, a prática instrumental, principalmente de grupo, é muito importante para o entrosamento do grupo, para que na hora
né? Principalmente quando eles não estão tocando com a partitura, quando não é uma música, né, que está já organizada ali, cada um tocando a sua parte, bem definida numa partitura, quando é uma música mais de improviso, né? Então, eles precisam estar bem entrosados, né? Para que não atravesse o samba, né? Como se diz. Com Né? certeza. Para excelência, né? Para que eles possam garantir qualidade, né? Na apresentação, ser um trabalho excelente, sem risco, sem erro, né? É muito importante também a prática para a criação de arranjos, porque é na prática, né, os instrumentistas ali treinando, né, ensaiando, vivenciando aquela música, aquelas ideias que vão surgindo, né, novas ideias para se modificar, para se criar novos arranjos para uma mesma música. Também é muito importante para a liberdade do artista. Aí você vai dizer, oi? Como assim, para a liberdade, se ele está treinando? Justamente, quando ele treina e ele domina aquilo que ele já fez, ele já está com aquilo dominado, aí ele pode se soltar, ele pode criar em cima, ele pode improvisar, porque ele já domina aquela música, aquela prática, aquela vivência ali de grupo. Então é por isso que tem muitos cantores, né, muitas orquestras que convidam, né, de maneira assim bem, nós estamos com tal convidado e o convidado vai com seu violãozinho. Eu digo, mas meu Deus, como é que é o violão dele? Ele é um cantor que não é da orquestra e ele está ali todo afinadinho com a orquestra. Exatamente, né? Porque ele já treinou bastante. Então, ele treinou tanto, ele domina aquilo, que permite que ele tenha liberdade criativa naquele momento. E ele consiga dar conta daquilo ali com liberdade. E a criatividade, gente. A criatividade não é só criar coisas novas. A gente precisa mudar essa ideia de que criatividade é criar algo novo. Na verdade, criatividade é a capacidade de você resolver problemas. Essa que é a grande história da criatividade. É surgir uma dificuldade e você ser capaz de resolver aquilo. Você ter ferramentas, né, meios, sejam novos ou não, é você utilizar talvez o velho com uma nova roupagem para resolver uma situação. E aí, quando a gente fala de problema, não está falando de matemática, não, porque a arte, ela tem muita problematização. Né? A gente não chama assim, mas é uma problematização. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para vocês, de uma situação problema em arte. Por exemplo, quando você vai desenhar. Né? Quando você vai desenhar, às vezes você não consegue dar a ideia exata de profundidade que você queria, colocar o elemento, a figura, no lugar que vai parecer que ele está em movimento, criar o movimento de braço, de perna, né, nos bonecos, como vocês chamam. Tudo isso são problemas que vão ter que ser resolvidos ali no desenho. Através de uma técnica. Através de técnicas. E quanto mais você for capaz, quanto mais você conhecer, mais criativo você vai ser. Chegamos ao ponto. A criatividade, você precisa ter elementos para que você seja criativo. Então, a prática instrumental ela é muito importante na criatividade, porque ela vai aí, eu botei pequenininho embaixo, né? Processos criativos, porque é um processo, né? Aquela ideia que os artistas dizem que, né, que a produção é 90% transpiração, né? Isso. E só é 10% de inspiração. O que é essa transpiração? É o treino, é o trabalho, né? É o trabalho, no caso dos músicos, da prática instrumental, da prática vocal. Então, é muito importante. Então, a gente conclui aqui, nesse momento, essa ideia da prática, e agora a gente vai falar um pouco sobre os instrumentos, né? Porque não existe prática instrumental sem os instrumentos. Então, vamos conhecer um pouquinho os instrumentos musicais e o que é isso. Então, os instrumentos, eles são objetos, ou artefatos, ou aparelhos, a gente pode dar vários nomes, né? Que são construídos com a finalidade de produzir sons.
Mas não é qualquer som, né? Porque produzir som a gente produz o tempo todo. É sons que possam gerar música, né? Como é que vamos ver mais sobre isso? Então, são 4 tipos, né, de instrumentos. São os instrumentos de cordas, que são chamados de cordofones, os de sopro, que são os aerofones, as teclas e os instrumentos de percussão, tá? As teclas, elas são meio termo entre cordas e percussão. E os de percussão, eles são de 2 tipos, os idiofones e os membranofones. Vamos ver cada um? Então, vamos começar aí pelas cordas, né? Os instrumentos de corda, o som é produzido pela vibração de uma ou mais cordas esticadas através de fricção, né? No caso do violino, do violoncelo, do contrabaixo, ou de dedilhado, no caso da harpa, da lira, do violão, da guitarra, ou pela percussão das cordas, né? O violão, o violoncelo, são instrumentos que eles podem ser friccionados, dedilhados e também podem ser percutidos. Não é muito normal, mas isso pode ocorrer, né? E normalmente os violões eles são muito percutidos. Na música popular é mais comum a percussão do violão, onde se bate, né, nas cordas. Então, quanto à quantidade, né, os instrumentos de corda eles podem ter uma corda, é o caso do berimbau, que na verdade a corda do berimbau é de arame, né, um metal, mas existem também no violão cordas metálicas, né, cordas de vários materiais, e o monocórdio, que é um instrumento antigo. Temos, né, aí instrumentos com 4 cordas, faltou ali as 4 cordas, sem querer eu apaguei. O violino, o violoncelo, a guitarra. Tem os de 6 cordas, violão e viola, 12 cordas, a viola caipira, a harpa, e o piano, que tem muito mais do que isso, né? Vamos seguindo aí. Também, além da quantidade de cordas, os instrumentos de corda, eles variam também pela forma. Eles podem ser com braço ou sem braço, né? A gente tem aí alguns exemplos. Vocês estão vendo aí o saltério. O saltério é um instrumento que quase a gente não vê hoje, é um instrumento muito antigo, um instrumento medieval, né? Tem a harpa, que também é um instrumento muito antigo, mas ainda é muito tocado hoje, né? Mais em orquestras, né? Normalmente as harpas estão nas orquestras. A lira, que é um instrumento muito antigo, gente. Esse instrumento já existia lá na Grécia, né, que é esse instrumentozinho, e hoje em dia se toca muito nas bandas marciais. E o piano, que é um instrumento, né, eu diria assim que é o rei dos instrumentos, né, porque é um instrumento muito completo, porque ele tem uma escala bem grande, e ele está, né, presente na música, né, desde muito tempo e muito forte hoje ainda, né. Vamos ver agora os instrumentos de braço, que tem braço, né. Então, tem aí, são mais conhecidos, são mais comuns também, né. Temos o violão, o violino, o ukulele, né, o violoncelo, o bandolim, a viola caipira, o alaúde, a balalaica, que é um instrumento de corda lá da Rússia. O alaúde também é um instrumento muito antigo, quase não é mais utilizado hoje. A guitarra elétrica, e tem outros, tá, gente? Isso aí são os mais conhecidos. São instrumentos que têm um braço, as cordas são esticadas num braço. Bora lá, e como é que funcionam os instrumentos de corda? Então, a produção do som do instrumento se relaciona com a ondulatória da onda. A gente já teve essa aula, tá? Sobre o som. Vocês lembram, né, que a gente viu que o som ele se forma em ondas, né, através da ação mecânica, que as ondas sonoras têm frequência, têm amplitude e tamanho, né? Amplitude, frequência e também a coisa da duração. A gente viu isso nas propriedades sonoras e também nos elementos da música. E agora a gente vai ver isso mais aplicado ao instrumento. Então, os instrumentos de corda, quando uma corda ela é acionada, seja por fricção, seja por percussão, ela vai gerar uma frequência, né, de sons. Então, a onda vai vibrar numa determinada
sequência de frequências. Então, a corda, geralmente, ela gera várias frequências. E isso faz com que o instrumento de corda, geralmente, ele seja harmônico, porque ele gera vários sons ao mesmo tempo. Tá? Então, são frequências regulares, com amplitudes controladas, e que, dependendo do tamanho da corda, né, isso vai mudar a densidade da vibração, tá? Isso vai depender do tamanho, da tensão, da espessura da corda, e por conta disso, há uma diversidade maior de instrumentos, né, de corda, do que, por exemplo, os instrumentos de sopro, justamente porque há mais possibilidades de explorar esse elemento aí, que faz parte dos instrumentos. Então, como a amplitude sonora provocada pela vibração não é muito intensa, alguns instrumentos utilizam uma caixa de ressonância, o bojo do instrumento. Tem muitos instrumentos de corda que têm bojo, não são todos, tá? A gente viu ali, né? Todos os instrumentos de corda têm bojo, mas alguns instrumentos precisam de um bojo que funciona como uma caixa de ressonância que vai amplificar a sonoridade do instrumento. Né? O caso aí que vocês estão vendo na imagem, um alaúde, o violão, que é bem conhecido, né? E tantos outros instrumentos de corda que têm bojo. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre os instrumentos de sopro. Então, os instrumentos de sopro, eles podem ser feitos de madeira, como a flauta, o clarinete, né, o saxofone, o fagote, o oboé, são todos instrumentos de sopro. Tem, aí alguns são de metal. Eles podem ser feitos também de metal e plástico, né, e conter plástico na composição. E alguns são feitos mesmo de plástico, como é o caso da escaleta. Normalmente ela tem um corpo plástico, né? Os instrumentos de sopro de madeira se distinguem dos instrumentos de sopro feitos de metal pela forma como o som é produzido. Né? Instrumentos de madeira, o som é produzido pela vibração do ar em um tubo oco. O ar entra no tubo como uma coluna através do sopro no bocal, no caso da flauta, ou através de uma palheta simples, no clarinete e no saxofone, ou de uma palheta dupla, no caso do oboé e do fagote. Vocês devem estar dizendo assim, professora, o saxofone é madeira. Vejam, alguns instrumentos, mesmo não sendo mais eu ia fazer essa pergunta, porque nos nossos estudos, né, eu me deparei com um artigo que falava sobre isso. Como assim, o saxofone? É porque no passado eles eram feitos de madeira, depois é que eles passaram a ser feitos de metal. Quer dizer, ainda existem flautas feitas de madeira, mas a maioria, a flauta transversa, é feita de metal, mas elas exploram a sonoridade do mesmo tipo, e você vê que mesmo a flauta transversa, que é de metal, ela tem uma sonoridade que lembra o som da madeira. Sim. Né? Então, por isso ficou ainda como sendo instrumentos de madeira. Mas tá. o saxofone hoje em dia e a flauta transversa são feitas de metal também. Tá vendo, né? Que tem dúvida pra gente tirar? Cadê vocês aqui no chat? E Vem-se também embora. a forma como ela é tocada, mesmo Sim. sendo de metal, é similar à forma como é tocado os instrumentos de madeira. E aí, por isso, eles continuam sendo classificados como instrumentos de madeira. Vamos lá? Os instrumentos de sopro feitos de metal são produzidos com latão e o som nasce da vibração dos lábios do músico no bocal, o que faz com que o ar vibre dentro do tubo. Nesse grupo encontramos o trompete, o trombone, a corneta, a trompa e a tuba. Esses são os mais conhecidos, tá, gente? Existem outros instrumentos, tá? A gente não dá conta aqui de ver todos. Vamos ver aqui, aí vocês estão vendo, né? Uma gama de instrumentos de sopro, né? Vocês estão vendo aí a flauta doce, que é feita de plástico, né? Hoje em dia a gente encontra facilmente, quem quiser começar a aprender música, uma boa forma é comprar uma flauta doce, que é bem barato, né? Sim. E é um instrumento bem bonito, que tem uma sonoridade linda. Elas são feitas de plástico. E aí vocês estão vendo o clarinete, o fagote, até uma ocarina, esse instrumentozinho azul, uma ocarina, ela na verdade é feita de barro. É um instrumento bem primitivo, bem interessante. Parece mais um apitinho, né? Aí vocês estão vendo o saxofone, né? Que é um instrumento belíssimo. Eu amo. Dizem os estudiosos que o saxofone, o som do saxofone, ele se aproxima muito do som da voz humana. Por isso a gente gosta tanto dele. É verdade. né? Menino, ele É um dá uma... instrumento
né? Ele mexe um pouco Tem com o mais nosso sensorial, né? aproximação com a voz. Vamos ouvir um pouquinho? Linda essa música, Bem chama linda. Lamento de Israel. É uma música sacra, né? Que lindo. Belíssima, tocada aí no saxofone. Vamos seguindo aí. Agora vamos falar um pouquinho das teclas, né? São alguns instrumentos de tecla. Na verdade, a tecla é só a forma como ele é tocado, né? Porque mas a produção sonora não é. Não, ou os instrumentos de tecla produzem sons por cordas ou por ar, né? Vamos ver um pouquinho mais aí. Então, aí o som é produzido por meio de um teclado que aciona algum mecanismo ou libera arestas capazes de fazer vibrações no ar, órgão de tubo ou em cordas, no caso do piano. Uma curiosidade, a parte interna de um piano possui uma estrutura com mais de 6.000 peças. Cada tecla aciona um martelo revestido de feltro que bate numa corda de aço, produzindo um som. Então, na verdade, o piano é um instrumento de corda, né? Acionado por teclas, porque teclas. ficaria muito difícil para o pianista tocar em tantas cordas. Então, a tecla foi o meio, né, de facilitar. E também as cordas são muito juntinhas, então não daria certo, né, com a mão, né, a agilidade necessária para tocar. Ou seja, que né? tecnologia, né? E também para a necessidade de tocar em uma corda só de cada vez, né? Ou ao mesmo tempo, mas aquela corda. Sim. Né? Então, com a mão ali, ele tocaria em várias cordas ao mesmo tempo. Então, isso, as teclas, ela facilita esse mecanismo. Né? Olha aí, nossa. Olha aí, vocês estão vendo, quando a tecla bate, aqui é o martelozinho, ó, ele bate lá na corda, dá para ver a corda vibrar. Então, tocou na tecla, a tecla aciona o martelo que bate numa corda e por aí vai. E aqui vocês estão vendo alguns instrumentos, né, que utilizam o teclado, como é o caso da sanfona, que é o ar que produz o som, né? Vocês percebem que tem um fole, né, que abre Sim. e fecha, faz com que o ar entre e saia dentro do instrumento. A escaleta, né, ali o menino tocando a escaleta, e o teclado, que no caso é um instrumento eletrônico, né? O som vai ser produzido aí de forma artificial mesmo, a partir de estímulos elétricos. E os instrumentos de percussão, né? Que são os sons produzidos a partir da batida, raspando, atrito, né? Tem vários instrumentos, né? Como o xilofone, o vibrafone, o gongo, o triângulo, o símbolo, as castanholas, as claves, as maracas, os tambores. É uma infinidade de instrumentos. É a classe maior de instrumentos, né? São os instrumentos de percussão. Vocês estão vendo aí na imagem, a variedade é grande. Os instrumentos percussivos também são instrumentos mais democráticos, digamos assim, porque são mais acessíveis. Né? A gente pode construir um instrumento de percussão, né? A gente pode fazer uma maraca, a gente pode fazer até com chave, com objetos, a gente pode criar instrumentos de percussão. Então, é bem interessante, né, a variedade desses instrumentos, né? Muito rico, né? A variedade, a diversidade. E eles, inclusive, são mais fáceis da gente poder fazer aqueles instrumentos com materiais alternativos, também, né? Utilizar materiais alternativos. E a gente, lembrando aí, que a gente falou antes, tem duas categorias, né, dos percussivos, que são os idiofones e os membranofones. No caso dos idiofones, deixa eu voltar aqui, se tivesse aí, mas a gente volta. No caso dos idiofones, são todos os instrumentos que vão utilizar materiais a partir do atrito mesmo, né? E do atrito entre as partes do instrumento e a baqueta ou a mão do instrumentista. E os membranofones são os tambores, todas as categorias de tambores e caixas que vão utilizar uma membrana, que pode ser de couro
ou pode ser de plástico, ou de nylon, de material sintético, tá? No passado, basicamente, se usava couro, né, de animais, diziam-se que fazia tamborim com couro de gato, De não sei se isso é gato. mito, Ai, mito. ou se isso é verdade, né? Ai, que O horror. pobrezinho dos gatos sofria. Pegava o couro do gato para fazer tamborim. E ainda bem que hoje em dia não se usa mais isso, né? Geralmente é usado uma membrana de nylon. E aí vamos para a atividade. Então, pesquise em sua comunidade uma pessoa que toca algum instrumento musical, faça uma entrevista, procure saber como essa atividade é importante na vida dele, e tantas outras coisas que você tenha curiosidade de saber. E você pode compartilhar com a gente, ou na sua sala de aula, com seu professor, sua professora e seus colegas. Então, minha gente, por hoje é só. Vamos nos despedir, Gini? Ai, pessoal, eu amei vocês. Vamos lá, bota lá nos comentários no YouTube pra gente. Vamos conversar sobre isso, porque é muito bom. Vilma, muito obrigada. Um bom dia a todos. Tchau, minha gente. Até a próxima aula. A gente ainda vai falar de música, tá? Tá bem legal a próxima aula. Até lá.